Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Pensei hoje no tempo em que vivemos, na situação em que temos enfrentado nos últimos anos para cá, sobre corrupção. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque surgem perguntas para nós diante da corrupção e da impunidade que nós percebemos. Onde está Deus? Será que Deus se importa com isso? Será que Deus vai fazer alguma coisa em relação a isso? Queridos, compartilho alguns versículos com vocês de passagens diferentes, de livros diferentes, que falam sobre esse assunto que é tão antigo quanto a Bíblia. O primeiro texto se encontra em Deuteronômio capítulo 16, os versículos 19 a 20. E ele está falando ali especificamente para as pessoas que lidam com a justiça, com o judiciário, com juízes, com advogados, com promotores. O texto diz o seguinte: não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Como é triste sabermos que aqueles que são responsáveis pela justiça se vendem sentenças, não buscam a justiça, mas prejudicam o nome da justiça. No executivo, que diz respeito a presidente, a governadores, a prefeitos, a líderes, a palavra diz o seguinte: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quantos países nós estamos percebendo, nós estamos vendo diariamente nos meios de comunicações arruinados, destruídos, por causa da corrupção, por causa de maus gestores que vivem em torno do suborno, daquilo que é errado, daquilo que é ilegal. No poder legislativo, diz respeito a vereadores, a deputados, a senadores. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça dos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando os órfãos. Que farão você no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Isaías capítulo 10, versículos 1 a 4. E não é só no meio secular, vamos dizer assim, nos poderes públicos que isso é um problema grave, também dentro da igreja. Olhem o que o Malaquias fala para as lideranças da igreja da sua época. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes.
são vocês que desprezam o meu nome. Malaquias capítulo 1, versículo 6. De uma forma geral, a corrupção está por tudo. E quando nós pensamos nesse tempo de eleições, nós olhamos para o povo e para políticos e não vemos muitas vezes diferença. O político compra o voto, mas o eleitor vende o voto. Qual a diferença entre os dois? Os dois são corruptos. Os dois são errados. Queridos, a Bíblia é muito taxativa em relação a isto. Deus está vendo todas essas coisas. E eu fiquei pensando naquele texto ali de Isaías que diz: ai daqueles que vivem na corrupção. Para onde vocês vão correr no dia do juízo? E parece que as pessoas não se lembram mais dessas coisas. Parece que as pessoas não se importam de que Deus está vendo todas essas coisas e que isso será ajustado um dia. Como nós, que fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, devemos viver diante dessas coisas? Em 1 Pedro nós temos uma pista. Capítulo 1, versículos 15 ao 17. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Somos chamados como cristãos a sermos santos. Somos tentados, ficamos indignados com a corrupção. Às vezes somos tentados com aquela fala: se a gente não pegar, alguém vai pegar. Todo mundo me prejudica, eu também tenho que deixar de ser bobo. A gente pensa isso muitas vezes, mas não foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para sermos santos, como nosso Pai é santo. Pense nisso. Não se corrompa, não se deixe levar pela corrupção deste mundo, mas seja santo como o Pai é santo. Que Deus te abençoe. Amém.